Você sabia que existe um felino que em menos de 3 segundos acelera mais rápido que muitos carros esportivos? Não é filme, não é exagero, é biologia pura. O guepardo não é só o animal mais rápido em terra. Ele é uma máquina de velocidade construída, peça por peça pela evolução, com adaptações tão extremas que, se fossem colocadas em um ser humano, pareceríamos super-heróis mutantes. E o mais impressionante, a maior vantagem do guepardo é também a sua maior maldição. Mas antes de falar sobre essa maldição, vamos começar entendendo o básico. Como um felino, que parece apenas um grande gato manchado, consegue quebrar recordes de velocidade que nenhum outro mamífero terrestre chega perto. E se você ficar comigo até o final, vai ver como essas mesmas adaptações que o tornam invencível na corrida o deixam extremamente vulnerável no mundo real. Primeiro ponto. Esquece a imagem de força bruta, de leão, de tigre, todo musculoso, pesado. O guepardo é o oposto. Ele é o corredor magro da savana. Imagine um atleta de corrida de 100 metros rasos, extremamente definido, leve, com pernas longas e tronco enxuto. Agora aumente esse atleta, coloque uma cauda longa de equilíbrio, uma coluna flexível como uma mola, e 4 patas com garras especiais. É isso que estamos falando. Só que tem um detalhe que quase ninguém percebe. O guepardo não é apenas rápido. Ele é rápido do jeito certo. Não adianta atingir 100 km/h se você demora 30 segundos para chegar lá. O segredo do guepardo é a aceleração absurda, e tudo no corpo dele grita: explosão, precisão e riscos altíssimos. No próximo trecho, você vai ver como a anatomia inteira desse animal parece um projeto de engenharia criado só para um propósito: correr. Se você ainda está comigo, agora vem a parte mais visual da história. O corpo do guepardo é literalmente um carro de Fórmula 1 da natureza. Vamos começar pelo esqueleto. O tronco do guepardo é alongado e extremamente flexível. A coluna vertebral dele funciona como uma mola gigante. Quando o guepardo corre, o corpo inteiro alterna entre se esticar como um elástico e se contrair como um acordeão. Em um momento, as patas dianteiras e traseiras estão totalmente afastadas, quase criando uma linha reta. No movimento seguinte, tudo se contrai e as 4 patas se aproximam sob o corpo. Esse salto duplo é o que permite que cada passada cubra até 7 ou 8 metros. Sim, uma única passada pode ser maior do que a altura de uma casa pequena. Agora pensa no esqueleto de um leão. Ele é mais compacto, mais pesado, feito para força bruta, para segurar presas grandes. Já o guepardo perdeu muita dessa robustez em troca de leveza. Seus ossos são mais finos, seu peito é relativamente estreito. Ele não foi feito para a luta longa. Foi feito para a corrida curta e extrema. É como comparar um lutador de peso pesado com um velocista olímpico. Outra adaptação interessante está nas patas. Ao contrário de praticamente todos os outros felinos, o guepardo não recolhe completamente as garras. Enquanto um gato doméstico ou um tigre escondem as garras quando não estão usando, o guepardo mantém as suas parcialmente expostas, como se fossem pequenos cravos de pneu, tipo aqueles usados em corridas em pista. Isso dá tração, grip, aderência ao solo. É como se ele estivesse sempre correndo com chuteira de campo. Em alta velocidade, qualquer escorregão significa morte. Então essas garras fixas ajudam a travar o solo e mudar de direção em frações de segundo. E tem mais. As pernas são longas e finas, com músculos concentrados na parte superior, deixando as extremidades mais leves. Isso reduz o esforço para mover as patas rapidamente, permitindo uma cadência de passos absurda. Enquanto isso, as omoplatas, os ombros, não estão fixos rigidamente ao tronco como nos humanos. Eles são conectados por músculos que permitem maior amplitude do movimento, como se cada passada fosse um lançamento de braço extremamente longo. No fim desse capítulo de esqueleto e patas, fica uma pergunta no ar: como um corpo tão leve, tão frágil em aparência, consegue sustentar uma máquina de potência tão explosiva sem quebrar por completo? A resposta está no sistema muscular e nos órgãos internos, que são tão extremados quanto as pernas. E é exatamente isso que vem agora. Se você está curtindo entender o corpo desse felino, agora a coisa fica ainda mais insana. Vamos entrar por dentro do guepardo. Pensa no motor de um carro de corrida. Ele precisa de mais combustível, mais ar, mais refrigeração, tudo no limite. O guepardo segue a mesma lógica. O coração dele é proporcionalmente maior do que o de muitos outros felinos. Isso significa que a cada batida, ele manda uma quantidade enorme de sangue para o corpo. Em plena perseguição,
O coração de um guepardo pode disparar para mais de 200 batimentos por minuto, bombando oxigênio para músculos que estão trabalhando a uma velocidade absurda. Os pulmões também são aumentados, assim como as narinas. Se você olhar bem o rosto de um guepardo, vai notar que o focinho é relativamente curto, mas as passagens nasais são largas. Ele precisa puxar muito ar, muito rápido. Em corrida máxima, a respiração dele parece quase um motor aspirando o ar desenfreadamente. Cada inspiração e expiração é uma marretada de oxigênio indo direto para os músculos. E tem ainda o fígado e as glândulas suprarrenais, envolvidos na regulação de energia e resposta ao estresse. Quando um guepardo decide atacar, o corpo inteiro entra em modo turbo. Hormônios como adrenalina são liberados, preparando os músculos para esforço extremo. É literalmente um estado de agora ou nunca. E não pode manter esse modo por muito tempo, então o corpo joga todas as fichas em um intervalo curtíssimo. Os músculos do guepardo também têm uma composição especial. Eles são ricos em fibras de contração rápida, perfeitas para explosões curtas de força e velocidade, mas não para resistência longa. Isso contrasta com animais corredores de longa distância, como alguns ungulados, que têm mais fibras de contração lenta. O guepardo é um sprinter nato. Ele não foi feito para maratonas. Foi feito para tiros de 20, 30 segundos no máximo. Depois disso, o corpo entra em colapso de cansaço, superaquecimento e risco real de desmaio. Essa combinação de coração potente, pulmões grandes, oxigenação agressiva e músculos explosivos cria um problema gigante. Como impedir que esse motor derreta? O corpo esquenta demais. Os músculos acumulam ácido lático rapidamente. E o cérebro corre o risco de sofrer com a falta de oxigênio se o sistema for forçado por muito tempo. Daqui a pouco eu vou te contar por que isso faz com que, muitas vezes, o guepardo chegue à presa, derrube o animal, mas fique tão exausto que quase não consiga se manter em pé. E é aí que outros predadores entram na jogada. Mas antes, vamos ver como o guepardo usa essa máquina biológica na prática da caça. Se você ainda está comigo, agora vem o momento em que toda a teoria vira ação. A corrida em si. Visualiza a cena. Uma gazela pastando o sol alto, o calor da savana tremendo no horizonte. O guepardo está deitado, quase invisível na grama alta, usando o corpo magro para se achatar ao máximo. Diferente de um leão que costuma se aproximar com o grupo, o guepardo é um caçador solitário. Ele depende do elemento surpresa e, principalmente, da distância certa. Ele não pode se dar ao luxo de começar a perseguição muito longe. Se ele corre demais, superaquece, esgota e perde a presa. Então, uma das maiores adaptações comportamentais dele para a velocidade é justamente o controle da distância de ataque. Geralmente ele tenta reduzir a distância para cerca de 60 a 100 metros, às vezes menos. Só quando está confiante de que a corrida será curta o suficiente, ele dispara. A largada é animal, em todos os sentidos. Estudos mediram que o guepardo pode acelerar de 0 a quase 100 km/h em cerca de 3 segundos. Estamos falando de uma aceleração comparável ou superior à de muitos carros esportivos. Cada passada é um foguete. A coluna se dobra e estica, as patas alcançam o máximo da amplitude, as garras cravam no solo e a cauda, longa e pesada, age como um leme, ajudando a fazer curvas fechadas em altíssima velocidade. Aqui entra outra adaptação pouco comentada, a cauda. Ela não está ali só para enfeite ou equilíbrio básico. Em alta velocidade, quando a presa muda bruscamente de direção, o guepardo precisa corrigir a rota em frações de segundo. A cauda funciona como um contrapeso dinâmico. Ao girá-la para um lado, ele ajuda o corpo a virar para o outro, reduzindo a chance de escorregar ou capotar numa curva. Mas a corrida não é só reta. As presas como gazelas também são extremamente rápidas e ágeis. Elas fazem zigue-zagues, pulos, mudanças repentinas de direção. Isso transforma a perseguição em um duelo de reflexos e resistência. O guepardo aguenta entre 20 e 30 segundos nesse modo máximo. Passou disso, o corpo começa a entrar no limite absoluto. Já se perguntou quanto tempo o animal mais rápido do mundo consegue realmente manter essa velocidade máxima? A resposta é chocante e um pouco decepcionante. Muito pouco. E essa fraqueza abre espaço para uma reviravolta brutal na vida do guepardo, que eu vou detalhar em seguida. Se você está prestando atenção até aqui, agora vem uma parte que praticamente ninguém conta quando fala do animal mais rápido do mundo. O preço dessa velocidade absurda é altíssimo.
Vamos imaginar que a perseguição funcionou. O guepardo alcança a gazela, dá o bote, usa as patas dianteiras para desequilibrar a presa e a derruba. Em seguida, geralmente ele vai direto para o pescoço, tentando sufocar a vítima. Mas quando ele faz isso, ele mesmo está completamente ofegante, coração explodindo, corpo em brasa. Depois de uma corrida no limite, o guepardo entra em um estado de exaustão tão grande que, em muitos casos, ele precisa parar por alguns minutos para se recuperar. E é aí que está a tragédia. Enquanto ele está ofegante, tentando respirar, o cheiro de sangue da presa se espalha pelo ar. Hienas, leões e até abutres podem perceber esse sinal. Lembra que o guepardo não é um animal feito para a força bruta? Seu corpo leve, músculos finos e ossos mais delicados o tornam um péssimo lutador em comparação com outros grandes predadores. Uma hiena, menor e mais compacta, pode facilmente expulsar um guepardo exausto da própria caça. Leões, então, nem se fala. Em muitas regiões da África, uma boa parte das caçadas bem-sucedidas de guepardos é roubada por outros predadores. Isso significa que, mesmo sendo o animal mais rápido em terra, ele muitas vezes termina a corrida de estômago vazio. E isso tem um impacto direto na sua sobrevivência e reprodução. Fêmeas com filhotes, por exemplo, correm um risco gigantesco. Elas precisam caçar com frequência, mas também precisam proteger os filhotes, que são extremamente vulneráveis. Esse paradoxo é um dos pontos mais dolorosos da biologia do guepardo. Ele é perfeito para correr, mas não é perfeito para sobreviver em um ambiente cheio de competidores mais fortes. A cada caçada que dá certo, ainda existe o risco de perder a refeição na fase final, justamente quando ele está mais vulnerável. Daqui a pouco eu vou te contar uma das revelações mais surpreendentes sobre o guepardo, por que seu material genético é tão frágil e como isso se conecta com toda essa história de velocidade e sobrevivência. Mas antes, a gente precisa falar de outro detalhe curioso do corpo dele, que muita gente já viu em fotos, mas não faz ideia do que realmente significa. Se você ainda está comigo, vamos olhar agora para o rosto do guepardo, porque ali também existe adaptação para a velocidade. Você já reparou naquelas linhas pretas que descem dos olhos do guepardo até a boca, como se fossem lágrimas? Elas não estão ali só para deixá-lo fotogênico. Essas marcas escuras funcionam como uma espécie de pintura anti-reflexo, semelhante àquelas marcas usadas por jogadores de futebol americano debaixo dos olhos. Elas ajudam a reduzir o brilho do sol, especialmente na savana aberta, onde a luz é forte e pode atrapalhar a visão. Por que isso é importante para a velocidade? Porque um guepardo precisa enxergar perfeitamente bem uma presa em movimento rápido, muitas vezes a longa distância, sob um sol forte. Qualquer perda de foco, qualquer clarão no olho no meio da perseguição, pode custar a refeição do dia. Essas listras faciais melhoram o contraste visual e ajudam o animal a manter os olhos colados no alvo. Além disso, os olhos do guepardo são posicionados de forma a dar um campo de visão amplo, mas também uma boa noção de profundidade. Ele precisa calcular distâncias com precisão milimétrica durante a corrida. Um salto mal calculado a 90 km/h pode significar uma queda feia, rompimento de ligamentos ou ossos quebrados. E no ambiente selvagem, um guepardo machucado é quase uma sentença de morte. Outro detalhe interessante é a posição das narinas e da boca. Durante a corrida, ele respira tão intensamente que a boca geralmente fica aberta, quase como se estivesse ofegando desde o primeiro segundo, enquanto as narinas puxam e empurram grandes volumes de... Essa combinação de visão adaptada, marcas faciais, nariz largo e boca pronta para ventilar rapidamente compõe uma central de comando especializada em alta performance. Só que tem outro lado nessa moeda. Como ele depende tanto da visão de longa distância, a abordagem da caça precisa ser muito calculada. Com vento a favor, ou pelo menos neutro, e usando o terreno como cobertura, se o vento estiver contra, a presa pode sentir o cheiro dele e fugir antes mesmo de ele chegar na distância mínima de ataque. Ou seja, mesmo com toda a tecnologia biológica de corrida, ele ainda é refém de fatores ambientais. Agora, lembra que eu prometi falar sobre uma das maiores revelações da história evolutiva do guepardo, ligada ao seu DNA e à sua vulnerabilidade? É isso que vem a seguir. Se você acha que o desafio dele é só correr e não perder a presa, espera para ouvir o que aconteceu com a espécie há milhares de anos. Se você está firme aqui até agora, chegou a hora de entrar numa das partes mais assustadoras da biologia do guepardo, o passado genético dele. Cientistas descobriram que os guepardos passaram, há milhares de anos,
por um gargalo genético drástico. Isso significa que, em algum momento da história, a população de guepardos foi reduzida a pouquíssimos indivíduos. O resultado é que hoje, toda a espécie tem um nível de diversidade genética baixíssimo. Em termos simples, é como se quase todos fossem primos entre si. E o que isso tem a ver com velocidade? Mais do que parece, uma população com pouca variabilidade genética é mais vulnerável a doenças, a mudanças ambientais e tem mais dificuldade de se adaptar a novos desafios. Isso inclui também a capacidade de manter um corpo perfeitamente funcional para a corrida extrema. Se defeitos genéticos aparecem, não há tanta diversidade para compensar. Problemas de fertilidade, sistema imunológico enfraquecido e deformidades físicas podem surgir com mais facilidade. Alguns pesquisadores acreditam que o próprio grau extremo de especialização do guepardo, focado em velocidade máxima, contribui para deixá-lo ainda mais frágil do ponto de vista evolutivo. É como se a natureza tivesse apostado tudo em um único atributo: correr absurdamente rápido. Só que o mundo real não recompensa apenas quem corre mais. Ele recompensa quem é mais adaptável. Quando juntamos o histórico genético frágil com o corpo especializado demais e o ambiente competitivo cheio de leões. A mesma evolução que o moldou como o senhor da velocidade terrestre também o empurrou para uma espécie de beco sem saída biológica. Se o ambiente muda rápido demais, se as presas se tornam mais escassas, se concorrentes aumentam, ele tem poucas cartas na manga além da corrida curta e explosiva. No próximo passo, eu vou juntar todas essas peças: corpo, comportamento, genética e adaptação, para responder à grande pergunta que talvez já esteja passando pela sua cabeça. Por que, mesmo sendo tão rápido, o guepardo não domina a savana? Se você ainda está comigo, agora vem a grande conexão de tudo que vimos até aqui. Vamos juntar as peças. O guepardo tem um esqueleto ultraleve e flexível, uma coluna que funciona como mola, pernas longas, garras que não se retraem totalmente para dar tração, cauda que atua como leme, coração e pulmões ampliados, músculos de explosão, marcas no rosto que reduzem reflexo e uma visão calibrada para perseguições em alta velocidade. Tudo isso converge para um único objetivo: alcançar presas incrivelmente rápidas em espaços abertos em poucos segundos. Esse nível de especialização é impressionante. É como se a natureza tivesse passado milhões de anos ajustando, polindo e testando esse design em um laboratório enorme chamado savana africana. Cada detalhe do corpo do guepardo te diz a mesma coisa: ele existe para correr. Mas exatamente por ser tão focado, ele perde em outras áreas. Ele não é o mais forte, não é o mais resistente, não é o melhor lutador, não é o mais adaptável a ambientes fechados, florestas densas ou mudanças drásticas no habitat. Em termos ecológicos, ele é um especialista extremo. E especialistas extremos são fantásticos em certas condições, mas muito vulneráveis quando essas condições mudam. Agora, olha o contraste com o leão. O leão não corre tão rápido, mas é forte, vive em grupo, rouba caça, defende território. A hiena, menos glamourosa, mas extremamente resistente, com mordida poderosa e comportamento oportunista. Ambos têm repertórios mais amplos para garantir comida e território. O guepardo é quase um atleta de alto rendimento jogado num ringue onde vale tudo. Isso responde à pergunta central: por que o animal mais rápido do mundo não domina a savana? Porque velocidade, por si só, não é suficiente para garantir poder ecológico. Ela é uma ferramenta, e no caso do guepardo, seu corpo é tão especializado para a corrida que qualquer desvio desse cenário perfeito de perseguição rápida em campo aberto o deixa em desvantagem. Ele vive no limite entre genialidade evolutiva e vulnerabilidade absoluta. Antes de fechar tudo isso, falta uma última coisa: como essa história de adaptações extremas e fragilidades pode influenciar o futuro da espécie. Se você chegou até aqui, agora vem o momento de olhar para o amanhã do guepardo. Hoje, muitos guepardos vivem em áreas protegidas, reservas e parques nacionais. Mas mesmo nesses lugares, eles ainda enfrentam os mesmos problemas naturais de sempre: competição com outros predadores, baixa diversidade genética, risco de doenças e agora, um inimigo novo e decisivo: a perda de habitat causada pelos humanos. Quando o espaço diminui, quando o gado substitui as grandes manadas de antílopes, quando cercas e estradas cortam a paisagem, o guepardo perde o elemento que mais precisa: áreas amplas e abertas para correr. Lembra que ele depende de campo aberto para desenvolver toda a velocidade?
Florestas, fazendas, cercas e assentamentos humanos mudam completamente o jogo. Em muitos lugares, guepardos são mortos por criadores de gado que os veem como ameaça, mesmo que ele raramente ataque animais grandes e domesticados se tiver suas presas naturais disponíveis. E como a espécie já tem pouca diversidade genética, cada perda de indivíduo pesa ainda mais. Conservacionistas estão tentando contornar isso de várias formas, criando áreas protegidas contínuas, programas de reprodução em cativeiro, translocação de indivíduos entre populações para aumentar a mistura genética, e até usando tecnologias modernas para monitorar e proteger grupos de guepardos. A grande questão é: será que a máquina de velocidade mais perfeita que a natureza já produziu vai conseguir sobreviver ao teste mais difícil de todos? Que não é correr atrás de uma gazela, mas sim escapar da extinção em um planeta em transformação acelerada? As adaptações únicas do guepardo para a velocidade máxima são uma aula de evolução. Corpo leve, coluna elástica, patas com garras semi-retráteis, cauda estabilizadora, coração e pulmões ampliados, músculos explosivos, visão calibrada e até marcas no rosto que ajudam na caça. Tudo isso o torna imbatível em um tipo específico de corrida. Só que, ao mesmo tempo, o empurra para uma condição de dependência extrema desse cenário perfeito. Se essa história te fez olhar o guepardo de um jeito diferente, compartilha esse conhecimento. Comenta o que mais te impressionou. A coluna em forma de mola, a aceleração absurda, ou o fato de que ele pode perder a refeição mesmo depois de uma corrida perfeita. E se você quiser mais vídeos destrinchando as adaptações secretas dos animais mais incríveis do planeta, deixa seu like e se inscreve, porque o próximo episódio pode te fazer repensar tudo o que você sabe sobre evolução e sobrevivência na natureza.